Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver assistindo esse vídeo. Bom, como viram, o foco do meu canal agora virou aviação. E hoje eu vim falar de três aeronaves que mudaram a história da aviação. Vai ser tudo superficialmente. Também eu não entendo muito assim de aviação. Se vocês quiserem saber mais sobre esses aviões, eu recomendo vocês clicarem no card aí em cima e ir lá no canal de Aviões e Músicas. O Lito vai conseguir explicar isso melhor do que esse idiota aqui. Vamos começar aqui com um avião da Boeing, que foi o Boeing 727, que no caso é um dos meus aviões favoritos. O Boeing 727 foi um avião revolucionário e mudou a forma de como as pessoas viajam. A produção encerrou-se em 1984, mas continuou a ser utilizado como transporte de cargas. O primeiro voo foi do 727-100 em 9 de fevereiro de 1963. O primeiro serviço comercial do 727 foi em 1º de fevereiro de 1964 em Miami, em Washington e Filadélfia. O 727-200 foi o primeiro avião comercial com 3 motores e porta de carga na parte traseira. O 727-200 foi descontinuado em 1984. O 727 também foi usado por várias companhias brasileiras, como a Varig, a Cruzeiro e a Transbrasil. A VASP-X foi uma unidade da VASP que utilizou o 7200 Freighter para o transporte de cargas. A Total também foi uma que usou o 727 para transporte de cargas. O fim do 727 foi com a introdução de modelos mais modernos, com menor consumo de combustível e a maior capacidade de transporte, que inviabilizou o uso do 727 para o transporte de passageiros. A desativação do 727-200 cargo da Total Linhas Aéreas marcou o fim de uma era para a companhia. O próximo avião aqui é o Douglas DC-3, mas antes de começar a falar dele, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem um like aí e compartilhem, mas só se vocês quiserem mesmo. Bom, o Douglas DC-3 foi um avião bimotor a pistão, fabricado nos Estados Unidos, que revolucionou o transporte de passageiros entre as décadas de 1930 e 1940. Ele foi muito utilizado na aviação comercial e pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, sendo que vários modelos que atuaram na Segunda Guerra foram convertidos para avião de passageiros. Foi cedido à Força Aérea Brasileira, a FAB, em 1945, sendo utilizado para transporte de correspondências e suprimentos na região amazônica. Foi responsável pelo aumento da popularidade das viagens aéreas. Com o aparecimento de novos modelos, o DC-3 foi ficando antiquado e passou a ter utilização somente nas viagens mais curtas. O Douglas DC-3 deixou de ser produzida civilmente em 1942, mas continuou a ser usado militariamente por décadas. O DC-3 foi substituído por aviões mais modernos, como o Douglas DC-6 e o Lockheed Constellation. Os motivos da produção civil foi que o mercado ficou muito saturado de aviões de transportes militares excedente após a Segunda Guerra Mundial, e os altos custos impediram a atualização do DC-3. O uso militar, o DC-3 permaneceu operacional em diversas forças aéreas, mesmo décadas depois do conflito, da Segunda Guerra Mundial no caso. No Vietnã,
a Força Aérea Americana operou o C-47 em algumas missões. O C-47 que foi um modelo do DC-3, né? Só que com outro nome. Até meados de 1980, o C-47 permaneceu ativo na CIA, que é a sigla para Central de Inteligência Americana, e em ações clandestinas na América Central. Ele teve uma importância historicamente. O DC-3 teve um efeito duradouro no setor da aviação comercial nas décadas de 1930 e 1940 e na Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi em si um avião que marcou muito. E agora vamos para o último aqui, que eu coloquei nessa lista. Eu não coloquei vários, porque senão daria um vídeo de provavelmente 20 minutos, porque eu poderia falar de vários aviões que revolucionaram, como o 737, o 747, o 777, o A380, o Antonov, entre outros aí. Mas eu coloquei só esses três porque eu acho que foram os que mais marcaram. Isso na minha opinião. Como eu falei lá no início, eu não entendo muito ainda de aviação, mas eu sempre procuro pesquisar sobre isso. Bom, o último avião com certeza é o Airbus A320. O Airbus A320 é uma família de aviões bimotores de fuselagem estreita, desenvolvida e fabricada pela europeia Airbus. O protótipo foi apresentado em 1984 e o primeiro voo ocorreu em 1987 e a primeira entrega em 1988. A família A320 foi ampliada com a inclusão das variantes A318, que é uma versão menor, A319 e o A321. No caso, o A318, como eu falei, ele é menor, literalmente. Eu acho que ele é o menor avião da Airbus. Em 2010, a Airbus anunciou o A320neo, uma nova geração do A320. O A320neo possui um compartimento de bagagem maior, uma nova configuração de cabine e um cockpit semelhante à versão original. O A320neo possui uma economia de combustível de até 15%, e o A320 é um dos aviões mais vendidos do mundo. Também ele é concorrente do 737, que também é um dos mais vendidos. A Latam Airlines adquiriu novas unidades do modelo mais recente e atualizados do A320 em 2023. O A320 foi criado para ser um avião de fuselagem estreita, bimotor e turbofan, que pudesse ser usado em voos de curta e média distância. Se parar para pensar, o A320 é bem mais fácil de você ver do que, por exemplo, um 747 ou outros aviões assim. Porque ele realmente é um dos que, como é que eu posso dizer? Ele é a cara da aviação. Quando você pensa em aviação, provavelmente você vai pensar no Airbus A320. Talvez não. Talvez você pense em qualquer outro tipo de avião. Mas a maioria, sim, provavelmente, quando pensa em aviação, vai em A320. Bom, o A320 ele opera em várias empresas aqui do Brasil, como a Azul, a Latam Airlines, como disse ali, e, bom, na real eu só conheço essas duas. Eu ia falar da Gol, mas a Gol só tem 737. Mas é isso, né? Era essa história. O DC-3, se eu não me engano, ele teve uma, não, com certeza, ele teve uma versão da Varig que ele tava até em exposição, se eu não me engano. Só que infelizmente desmancharam ele. E o 727 ainda tem vários andando por aí, tá ligado? Vários. Mas eu não recordo de empresas que operam ele agora.
Talvez agora eu coloque uma foto de um 727 que opera numa empresa aérea brasileira. Bom, mas é isso. Esses são os 3 aviões aí que marcaram assim a história. E espero que tenha gostado. Se gostar, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o like. É isso, obrigado e até o próximo voo.